Bom, aquilo que eu vi ali dentro não são propriamente reclamações, são alertas, são preocupações. Penso que nós, perante o estado difícil que se encontra a economia portuguesa, e muito particularmente aqui no Algarve, nós devemos nos unir todos no sentido de conseguir as melhores soluções. Portanto, eu estou aqui a ouvir para tomar conta da realidade, porque há uma coisa muito diferente. Uma coisa é nós estarmos fora dos locais onde os problemas existem, ouvirmos, olharmos para os números, enfim, percebemos, mas não sentimos. Quando vimos ao local, para lá de perceber, nós sentimos. E é muito diferente ouvir as coisas lá longe ou estar aqui. E, efetivamente, quando há empresas com quebras de faturação de 80% ou de 90%, como é que é possível, não é, uma sociedade sobreviver numa situação destas, seja a nível nacional, seja aqui? Portanto, aquilo que eu entendo, daquilo que tenho ouvido, é que para lá dos apoios e das medidas, eu nem digo apoio, das medidas transversais que têm de existir para a economia portuguesa, aqui há efetivamente uma especificidade. E qual é a especificidade? A grande dependência do turismo que esta região tem, sendo que o turismo é exatamente o setor da atividade económica mais afetado pela pandemia. E, portanto, assim sendo, o Governo tem naturalmente a obrigação de olhar para esta região e para as suas especificidades, ou para a sua especificidade. Podiam os constrangimentos económicos ser outros, diferentes, e o turismo até não sofrer nada. Era diferente, era ao contrário. É como é. E, portanto, sendo como é, Portugal está a sofrer no turismo. O turismo é importantíssimo para a balança de pagamentos nacional, sempre foi importante e ultimamente ainda mais importante é. Para lá disso faz também procura dentro da própria economia nacional e, portanto, nós temos de encontrar, e o Governo em primeiro lugar, com certeza, tem de encontrar medidas, nem sequer é de discriminação positiva, são medidas adequadas às circunstâncias. Então considera que, tendo em conta o peso que o Algarve tem neste setor, não deveria ser considerado como uma região, mas devia ser considerado como uma questão nacional, então? Obviamente que é uma questão nacional, mas não pode ser tratado, o Algarve não pode ser tratado da mesma maneira que é tratado o Norte ou o Centro ou Lisboa, porque a dependência que a área metropolitana do Porto, que eu conheço bem, ou que a área metropolitana de Lisboa tem do turismo, é grande, mas não é na proporção que é no Algarve. E, por exemplo, poderá fazer sentido este apoio mais concentrado em agosto e em setembro e em julho, que já lá vai, às empresas, por via do layoff, mas, na verdade, no Algarve, estes meses são os menos maus. Maus são todos, da maneira como isto está, são os menos maus. E, portanto, aquilo que se prevê devido à sazonalidade é que depois, em outubro, estimo eu, particularmente, em novembro e a partir daí, se as empresas não faturaram de uma forma minimamente equilibrada e não estão a faturar, nós sabemos, no verão, como é que vão suportar depois, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, por aí fora? Portanto, prevê-se problemas sociais gravíssimos aqui e, portanto, estamos a tempo, não digo de os resolver, porque é impossível resolver, de os atenuar. Nós não podemos pedir milagres, se a economia não produz, os problemas existem. Agora, nós devemos atenuá-los. E, portanto, eu diria assim, se isto correr bem, dentro do mal que isto tudo é, realmente, na época média, digamos, a partir da Páscoa e para alturas da Páscoa, talvez recomece, não digo a normalidade, mas irmos mais a caminho da normalidade. E, portanto, um apoio tendo em vista esta circunstância, que só em abril é que se calhar as coisas poderão atenuar, é uma especificidade que existe aqui, que não existe naturalmente noutros pontos do país. Do prolongamento das moratórias e também do deferimento dos impostos até ao final de 2021, como aqui foi definido? Depende, isso aí temos de ver, mas admito que sim. Eu estou justamente aqui, decidi vir aqui estes 2 dias, justamente para, como digo, para ouvir. Tive ontem à noite uma reunião, tive outra aqui agora, elas não são muito diferentes, a de ontem era partidária sobre este tema, esta não é. Enfim, a análise é comum, as ideias para tentar ajudar a resolver o problema também não são muito diferentes e, portanto, eu conto ao fim do dia ter, digamos assim, na minha cabeça, aquelas que eu considero, de todas as que foram ditas, ou mais transversais, mais consensuais, ou na minha
modesta opinião, as que possam ser mais impactantes para aquilo que se pretende. Portanto, o Ministro da Economia foi anunciar na Assembleia da República um pacote de medidas para o Algarve, enfim, de discriminação positiva, digamos. Sim. Os empresários queixam-se de que essas medidas tardam e não aparecem. Sim. Primeiro, acho que as medidas, aquilo que eu estou a fazer, não sei se já foi feito, mas acho que também devia ser feito pelo Governo e em particular pelo Ministro da Economia, porque aquilo que é a vivência local traz naturalmente um esforço. Todos estes agentes económicos do Algarve fizeram um esforço intelectual até para encontrar soluções e propostas, porque são eles que estão a viver as circunstâncias. Portanto, eu acho que é sempre importante ouvir antes de dar essas propostas. Nós próprios, na Assembleia da República, apresentamos um projeto de resolução. O projeto de resolução, portanto, não é um projeto de lei, não é para ser lei. O projeto de resolução é um projeto que recomenda ao Governo, dá ideias ao Governo sobre medidas que aqui possam ser implementadas e foram fruto também já do trabalho dos deputados do Algarve, aqui no Algarve. E, portanto, não é imperativo, não tem de ser o que está lá. Estão lá muitas ideias para serem aproveitadas e, dentro do possível, enfim, fazer-se aquilo que é possível. O Sr. Presidente da República também tem estado no Algarve muito assiduamente, virá cá outra vez esta semana, tem vindo cá, vai ter uma reunião aqui também com as associações empresariais e penso que de toda esta sensibilização terá de nascer, volto a dizer, não a resolução do problema, mas o atenuar em grande medida daquilo que, não tanto do que está a ser neste momento, mas daquilo que se prevê, não é que se prevê, é que vai ser a partir de outubro. Como é que viu o aumento do desemprego? Que se pronunciasse agora pela taxa do desemprego, já foi publicada, embora penso que ainda vai ser atualizada, subiu 1,1%, portanto neste momento está fixada em 7% do desemprego. Possivelmente já era esperado, mas gostava que comentasse. Eu tive oportunidade de dizer ainda esta semana na Assembleia da República, quando do Estado da Nação, que a taxa de desemprego em Portugal é uma incógnita, está a ver? Quer dizer, isso que é hoje divulgado, era bom que fosse assim, mas não é pior. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Esse é o desemprego registado e as pessoas que efetivamente estão no desemprego. Agora, nós temos imensas empresas em layoff. Nós temos milhares de trabalhadores em layoff. Desses trabalhadores, quantos é que vão regressar ao trabalho e quantos é que dali vão sair para o desemprego? E o que é o layoff? Trabalhadores em layoff, o que é? É semi-emprego? É emprego nenhum? É emprego? Portanto, se nós tivéssemos em Portugal, de uma forma sustentada, imagine que não tínhamos empresas em layoff e tínhamos 7% de taxa de desemprego, não é mau, quer dizer, não é bom, mas também não é mau. 7% de taxa de desemprego, aspira-se a melhor, mas já tivemos 14% e 15%. Ao lado da Espanha, lembro que já teve 20%. Isso é que é dramático. Mas, infelizmente, não é. Infelizmente, a taxa de desemprego é um número. Está a ver? É uma estatística. Mas depois, se nós formos à realidade, nós não sabemos efetivamente qual é a taxa de desemprego neste momento em Portugal. É muito difícil de estimar. Portanto, é esta a realidade com que o país está confrontado. Uma questão partidária agora. Vai avançar com processos disciplinares aos deputados que votaram contra o fim dos debates quinzenais na Assembleia? Não compete, digamos, ao Grupo Parlamentar ou à Comissão Política Nacional, ou seja, ao for avançar com processos disciplinares. Isso compete ao Conselho de Jurisdição Nacional. Compete ao Grupo Parlamentar apenas formalmente informar o Conselho de Jurisdição Nacional, que já está informado através das notícias, mas está bem, mas compete fazer isso, o Presidente do Grupo Parlamentar compete-lhe formalmente comunicar ao Conselho de Jurisdição Nacional aquilo que foi a quebra da disciplina partidária por parte de 7 deputados, para então o Conselho de Jurisdição Nacional levantar os devidos processos. Mas ora, é a sua opinião, então? Isso já foi feito, ou seja, já comuniquei aquilo que todos sabem, que as notícias transmitiram, mas formalmente tinha de o fazer e fiz. Mas a sua opinião pessoal é de que esses deputados deviam ser penalizados? Claro que eu tenho uma opinião pessoal, mas não vou dar a opinião em público, até porque isso significava quase eu estar a dizer ao Conselho de Justiça Nacional o que é que eu acho que eles deviam fazer. Isso não posso fazer, nem devo. E quanto aos 300 milhões de euros anunciados para reforçar os fundos comunitários? Sim,
os 300 milhões de euros para a situação que se vive no Algarve, obviamente, é muito pouco dinheiro. Agora, eu quero interpretar, e acho que interpreto direito, quando o Primeiro-Ministro diz que 300 milhões, não é? Que de certa forma é um arredondar da conta do dinheiro que vem para Portugal, são destinados ao Algarve, interpreto apenas isso como ele dar um sinal que também está preocupado com a situação no Algarve. Não são os 300 milhões, dito assim, tenho 300 milhões para o Algarve, está resolvido o problema do Algarve. Ele também não disse isso, não é? Portanto, interpreto como uma nota de quem está preocupado com a situação e pronto, e dá aquela, digamos, tem esse ato de simpatia, mas naturalmente que isto requer muito mais, como é lógico, não é? Tá, muito obrigado.